Olá, turma. Eu me chamo Wilton Moraes, sou estudante de Biologia e residente pedagógico da UFRA. E hoje eu vou dar continuidade às nossas aulas abordando o tema poluição. Vamos lá? A poluição, ela pode ser definida como uma atividade que degrada o meio ambiente, afetando suas características físicas, químicas e biológicas. Pode ser causado tanto pela liberação de energia, materiais, como também pela liberação dos chamados poluentes, substâncias que, presentes no meio ambiente em grandes quantidades, podem causar prejuízos aos seres vivos. As atividades humanas geram vários tipos de poluentes e resíduos que impactam diretamente o meio ambiente, afetando a qualidade da água, do ar, dos solos, causando prejuízos econômicos, desequilíbrios ecológicos, alterações climáticas e uma série de problemas aos seres vivos que habitam nesse ambiente. Os principais tipos de poluição são a poluição da água, do ar, do solo, poluição sonora, visual, térmica e a poluição radioativa. Agora, nós vamos falar sobre cada tipo de poluição de forma detalhada, começando com a poluição da água. A poluição das águas é caracterizada pela degradação dos recursos hídricos, resultantes da contaminação de lagos, rios, mares e oceanos. É causado principalmente pelo lançamento de esgoto, tanto oriundo de atividades domésticas como industriais, pelo descarte de lixo e produtos químicos nos ambientes aquáticos. Importante mencionar que a retirada da mata ciliar, que protege os cursos d'água, também contribui com o processo de poluição das águas. Essas práticas geram diversos prejuízos para o ambiente e põem em risco as espécies que nele habitam. Um exemplo é a eutrofização, processo que ocorre devido à liberação de muita matéria orgânica na água proveniente do esgoto não tratado. Essa matéria orgânica rica em nutrientes provoca a proliferação de organismos aeróbios, como bactérias e algas. Esses organismos consomem rapidamente o gás disponível no ambiente, o gás oxigênio disponível no ambiente, levando, por exemplo, à morte de outros seres presentes no ambiente aquático, como a gente pode observar nessa imagem. Além disso, a falta de oxigênio no ambiente leva à proliferação de bactérias anaeróbicas, que por sua vez liberam substâncias tóxicas no meio, contribuindo, facilitando com o processo de morte de outros seres, além de dar aquele odor fétido ao ambiente aquático eutrofizado. É importante mencionar que a eutrofização em ambientes marinhos pode levar ao fenômeno chamado de maré vermelha, que ocorre com a proliferação intensa de algas da coloração vermelha. Certo? Vamos lá? Outro ponto importante a ser comentado quando a gente trata de poluição das águas se refere à questão do petróleo e seus derivados. Uma vez que o acúmulo do petróleo na superfície da água prejudica a passagem da luz e afeta os processos de respiração e fotossíntese. Além disso, quando o petróleo se encontra aderido às penas e pelos de aves e mamíferos, reduz a sua capacidade de regulação térmica, levando-os à morte por hipotermia. Outras questões também relevantes quando se refere à poluição das águas é a questão do lixo. O despejo de lixo nos mares e oceanos ocasiona danos a peixes, aves e mamíferos e outros animais marinhos que podem, por exemplo, se prender a objetos plásticos ou metálicos, levando-os à morte, por exemplo. E também gerando dificuldades em nadar, alimentar-se e defender-se. Para os seres humanos, os principais prejuízos da poluição das águas estão relacionados principalmente à perda da qualidade da água e à possibilidade de obtenção de doenças. Pensando em minimizar esses impactos e essa poluição da água, nós citamos como medidas o tratamento do esgoto, a conscientização da população e a fiscalização por parte dos órgãos ambientais e governamentais.
O próximo tipo de poluição a ser comentado é a poluição atmosférica ou poluição do ar, que ocorre quando o ser humano, através de suas atividades, altera de alguma maneira a composição da atmosfera. As principais causas desse tipo de poluição estão ligadas à liberação de partículas e alguns gases na atmosfera, como, por exemplo, o monóxido e o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos, entre outros. A poluição do ar gera diversos riscos para a saúde humana, além de aumentar problemas ambientais como efeito estufa, aquecimento global, chuva ácida, dentre outros. Diante da complexidade e da importância desse conteúdo, em um momento oportuno nós vamos discutir exclusivamente sobre esse tipo de poluição, certo? Vamos dar continuidade abordando o próximo tipo de poluição, que é a poluição dos solos. A poluição do solo interfere diretamente na biodiversidade do planeta, afetando tanto espécies animais quanto os seres humanos. É caracterizada pela contaminação do solo por produtos químicos. Como exemplo, os fertilizantes, pesticidas e herbicidas, amplamente usados na agricultura. Outros agentes também contribuem para esse tipo de poluição. Um exemplo são os resíduos domésticos, urbanos e industriais, que muitas vezes se acumulam em locais específicos, como os lixões. Todos esses elementos, quando se encontram em grandes quantidades, alteram a composição do solo, gerando a sua degradação. Além disso, outro problema está relacionado à poluição do solo, que é a possibilidade de contaminação das águas, tanto superficiais como subterrâneas. Isso ocorre devido ao contato de produtos químicos com os corpos d'água, como a gente pode observar nessa imagem, quando utilizando na agricultura produtos químicos de forma sem aquele preparo adequado e sem a noção básica, os corpos d'água podem ser contaminados por esses produtos. Um outro exemplo se refere ao lixão, que é a contaminação das águas subterrâneas por meio do chorume, substância tóxica produzida a partir da decomposição do lixo. Como a gente pode observar nessa imagem, o chorume ele pode infiltrar no solo e contaminar as águas subterrâneas, poluindo assim a água que se encontra potável. Diante desses problemas, a gente aponta o tratamento adequado dos resíduos, como reciclagem e aterros sanitários. A gente pode observar aqui na imagem o aterro sanitário, que é uma forma de conter a poluição das águas subterrâneas por meio da contenção do chorume e a sua reutilização. Outras medidas que podem minimizar esse tipo de poluição é a conscientização quanto ao uso dos produtos químicos na agricultura, além da fiscalização por parte dos órgãos governamentais. Agora a gente vai falar sobre os outros tipos de poluição, que também são importantes. São eles a poluição sonora, gerada pelo excesso de barulho. Esse tipo de poluição é nocivo para os seres vivos, pois os ruídos excessivos de indústrias, meios de transporte, obras, aparelhos de som, entre outras atividades, afetam a saúde física e mental das populações. Nos seres humanos, por exemplo, provoca diversos problemas de ordem psicológica, física e mental, tais como mau humor, tensão, angústia, dor de cabeça, insônia, agitação e dificuldades de concentração. Outro tipo também comentado é a poluição visual, que ocorre predominantemente em áreas urbanas. É produzido pelo excesso de informações geradas por imagens, cores de placas, anúncios, postes, carros, pichações, fios elétricos, acúmulo de resíduos, entre outros elementos. Essa poluição visual afeta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, gerando desconforto visual, podendo levar a problemas mentais e psicológicos, como estresse, transtornos psicológicos e cansaço visual. Além disso,
pode até mesmo causar acidentes de trânsito, uma vez que pode distrair os motoristas ou esconder sinalizações. Certo, turma? Um outro tipo de poluição, um pouco distante da nossa realidade, é a poluição térmica. Ela ocorre pelo aquecimento das águas e o aquecimento do ar, que são utilizados nas usinas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares, e depois lançadas na água ou na atmosfera. Essas alterações de temperatura afetam diretamente os ecossistemas, causando a mortandade de espécies sensíveis a mudanças de temperatura, como a gente pode observar na imagem. O último tipo de poluição é a poluição radioativa ou nuclear, que é gerado sobretudo pelas usinas nucleares que utilizam materiais radioativos para gerar energia. É considerada o tipo de poluição mais perigosa, devido aos efeitos nocivos que podem gerar caso os seus resíduos entrem em contato com o meio ambiente e os seres vivos. Turma, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.